Oi, pessoal, bom dia, Ricardo. Bom, olha, Patino, amiga linda. Bom dia a todo mundo que nos acompanha em mais um café da manhã. E hoje a gente vai ter uma presença não trabalhista. Olha, o nosso confrade Robortella, bom dia. Hoje é um assunto de primeira mão. E pessoal, vocês não sabem, mas eu já vou contar aqui. A Maria Eugênia Filkenstein, ela foi uma das professoras que me certificou para o meu doutorado em Castilla-La Mancha. Ela é extremamente respeitada, uma das maiores especialistas em direito empresarial e internacional. Vamos ver se a Maria Eugênia entra. Licântia, bom dia Luciana, bom dia Álvaro, Mércia, bom dia. Um tema que todo mundo adora, que é a desconsideração da pessoa jurídica, da personalidade jurídica, e vamos tratar também da responsabilidade direta dos sócios e vamos falar um pouquinho aí também de lei de liberdade econômica. Um tema bem interessante, pessoal, que eu sinceramente acho que nós vamos ter vários problemas daí para frente. Inclusive, já tem entrado. Eu já chamei a Maria Eugênia, já mandei o convite para ela, já tem começado a entrar vários pedidos com responsabilidade direta. Eugênia, bom dia. Olá, Tereza, você está bem, amor? Se você puder virar de cabeça para cima, melhor, pra cima? Você está meio de lado. Ah, entendi. Deixa eu ver se melhora. Agora assim tá melhor? ótimo, Então, ótimo. Gente, bom dia. Essa é a Maria Eugênia Filkenstein. Quem é da PUC, com certeza já viu a Maria Eugênia nos corredores. Professora da PUC, mestre em Direito Comercial pela PUC São Paulo, como eu, somos filhas da PUC, né, Eugênia? Pois é. Também é professora na PUC São Paulo e convidada do Instituto de Empresa em Madrid. Sempre anda pela China, ela não fala muito isso, mas a gente sabe que também ela dá aula daquele lado. A gente queria até que você falasse um pouco da China, se der tempo. E o mais importante do currículo dela é que ela é minha amiga e foi quem me subscreveu o doutorado em Castilla-La Mancha. A queridíssima colega de FAAP, né, Virgínia? Quanto tempo já? Faz tempo, né? Nossa, Tereza, faz muito tempo. Acho que faz uns 8 anos. Faz muito tempo. Bom, pessoal, olha, já tem um monte de gente aqui conosco. Eugênia tem alunos, professores, desembargadores, juízes. Eu tô vendo a Ana Paula. Até a Patino está aqui, olha só. Querida. A Patino tem que vir aqui falar da violência doméstica, porque dizem que o número de divórcio parece que aumentou 50% nessa pandemia. Eu queria mudar de área, eu queria para direito de família. Aí a gente ganha dinheiro, assim. A Ana Paula, depois ela vai falar isso pra gente aqui. Vamos ver se ela se anima a vir falar das relações familiares. A gente vai tratar aqui de desconsideração da personalidade jurídica, que, aliás, é um tema que tanto você quanto eu gostamos muito, né? Gostamos muito. Foi sua tese de doutorado, né? Pois é, foi a tese de doutorado. Inclusive, a gente chegou a participar, acho que, de um seminário que você tinha organizado com o Fábio Lhoa, não foi? Foi. Na época que a Justiça do Trabalho bloqueava o bem de todo mundo. Todo mundo. E você dava aula na GV para mim, lembra? Eu lembro que eu cheguei para dar aula. Foi várias vezes. Ele falava assim, a Justiça do Trabalho acabou com o direito empresarial. Mas, enfim, nós tivemos uma reforma, né? A reforma de 2017 foi muito interessante porque o legislador ele fez questão de dizer o que era grupo econômico para acabar com a questão dos exageros do grupo econômico. E depois veio o ano passado aquela lei da liberdade econômica. E da liberdade econômica, e começou a dar outra discussão com relação à matéria. Mas você sabe Bom, primeiro, eu queria agradecer o seu convite, até uma das minhas amigas mais queridas, ela sabe disso. Quando ela esteve na Espanha, eu fui lá visitar, porque eu não aguentei de saudades. Eu teria ser uma pessoa muito especial. A Eugênia ficou um tempo como professora convidada. Fazendo pesquisa lá, e foi atrás da Tereza. Então, assim, obrigada, viu? Me convenceu a entrar no Instagram, eu sou super contra a mídia social, mas dei um jeito, com a ajuda da minha filha.
Então, obrigada, Tê. Super prazer estar te vendo. E nessas épocas de pandemia, é bom ver as pessoas, né? Ainda que Pois seja é, virtualmente. pois é, Graças. porque o Cláudio já não deve mais estar suportando olhar para você, assim como o Fernando não Não. aguenta mais olhar para mim, entendeu? Ninguém mais aguenta se olhar. É bom ver outras pessoas assim. Mas eu tava dizendo, na verdade, eu acho que já é uma tentativa até antiga do governo federal, eu estou falando antes mesmo do atual governo Bolsonaro, de tentar limitar a desconsideração da personalidade jurídica. Por um motivo somente, tá? Assim, a verdade é que hoje em dia o capital tem uma facilidade muito grande de estar se colocando em vários países do mundo, em função de startups, de novas tecnologias, de novos negócios. Então, já em 2016, com a Lei Complementar 155, foi mudada uma norma, o artigo 61, falando que para o investidor anjo, que não poderia ser aplicada a desconsideração da personalidade jurídica. O que é investidor anjo? Aquela pessoa que é só investidora e que ela investe em negócios novos, startups de tecnologia. Então, eu já dizia que o investidor anjo não responderia por qualquer dívida da empresa, inclusive em recuperação judicial, não se aplicando o artigo 50 do Código Civil. Então, assim, já foi uma tentativa em 2016. E veja, a lei de investidor anjo, é curioso dizer isso, mas o projeto foi do governo anterior, do governo Dilma Rousseff, mas ela acabou sendo promulgada no governo Temer. Ou seja, já existia uma tentativa do governo federal de limitar a aplicação da desconsideração para facilitar o ambiente dos novos negócios. O investidor anjo é muito focado em novos negócios. Assim, por 7 anos ele investe na empresa, ele nem pode sair da empresa e não poderia se aplicar a desconsideração. Esse investidor anjo, ele entra como uma espécie de sócio da empresa ou Sim, ele é como sócio da empresa. chega a ser sócio da empresa? E como é que a gente reconhece num contrato social, por exemplo, que ele é investidor anjo? Ele vai Ele ter é essa... investidor anjo. Não, veja, é que foi um momento muito infeliz da entrada em vigor dessa lei, né? Que foi em 2016, o Brasil estava saindo de uma crise econômica terrível, depois a gente entrou na polarização das eleições, agora a gente já entrou no Covid, a gente tem vindo de catástrofe em catástrofe, né? Infelizmente. Mas a verdade é que o investidor anjo, ele seria um sócio de empresas, normalmente startups, é aquele sócio investidor, porque o empreendedor é aquela pessoa cheia de ideias, que acha que vai bombar, que a ideia dele vai ser maravilhosa, que vai assim mudar os rumos dos negócios no Brasil e no mundo, mas ele não é uma pessoa com muito capital. Então ele pega e investe o dinheiro dele, chama bootstrapping, ou seja, de amarrar o laço da bota. Depois ele pega o love money, dinheiro de família, de amigos, e depois disso ele pode recorrer ao investidor anjo. São pessoas que só investem em startups. Então, assim, eles ficam sócios por 7 anos. Eu posso ter um investidor anjo em várias empresas. Pode ter um investidor anjo em várias empresas. E E você me de perguntou como natureza que a gente sabe. Existe não um precisa ser contrato de uma investidor SA, anjo. não precisa ser uma SA ou uma limitada, pode ser qualquer tipo Pode empresarial. ser qualquer tipo societário. É claro que essa e limitada são os tipos mais utilizados, né? Na verdade, limitada é 98% da nossa atividade econômica societária organizada como limitada. Então, assim, mas pode ser qualquer tipo societário. Então, assim, existe um contrato de investidor anjo. E nesse contrato de investidor anjo, ele são traçados os parâmetros desse investimento e, pela lei, ele não poderia ser responsabilizado por meio de desconsideração da personalidade jurídica. Isso é muito claro, não se aplicaria aos investidores anjos o artigo 50 do Código Civil. Não foi suficiente, verdade. Por que não foi suficiente? Uma, porque a gente estava numa crise, outra, porque essa lei foi pouco utilizada. Depois, claro, a gente teve aquele momento de super incerto, né, de eleições, ninguém sabia se é para a direita, se é para a esquerda, se é para o centro, ninguém mais sabia de nada. E os investidores no Brasil estavam segurando o dinheiro até ter um ambiente mais claro de onde investir. E isso aconteceu tudo, enfim, a lei foi pouco utilizada, e daí em 2019 já o presidente Bolsonaro, aliás, junto com o seu ministro Paulo Guedes, propôs a lei da liberdade econômica. Foi uma medida provisória em abril que acabou entrando em vigor no final de 19. E daí foi muito mais... Foram 12 os pontos, né, da lei da liberdade econômica, é importante deixar claro, né? Não foi só da desconsideração. Ela atingiu vários, ela regulamentou Vários.
Foram 12 pontos importantes. Na verdade, assim, a lei da liberdade econômica, eu não sei o que vocês pensam sobre ela, mas eu, naturalmente, por ser direito empresarial, eu tenho uma formação mais liberal na economia. Eu acho que ela foi uma legislação muito adequada no sentido de favorecer os negócios no Brasil, os pequenos negócios, principalmente. Por quê? Porque ela liberou a, determinou o fim do alvará de funcionamento para negócios de baixa complexidade. Também o registro de ponto só passou a ser obrigatório para empresas com mais de 20 funcionários. Liberou muito o horário de funcionamento das empresas. Ou seja, ela foi uma legislação que servia para facilitar o ambiente negocial. Mas ela foi além disso, porque, na verdade, o que ela queria facilitar eram os investimentos em novas empresas, em startups. Esse governo que tem, bom, acho que assim, como qualquer um de vocês, eu tenho ressalvas seríssimas, coisas assim, erros primários do que está sendo feito, mas ele tem um viés liberal muito forte de favorecer o ambiente dos negócios. E a lei da liberdade econômica foi dentro desse viés. Porque, vejam, no entendimento vamos dizer assim, do pensamento liberal, por mais que você regulamente a área trabalhista, o que a gente vai conseguir é manter os direitos do trabalho, mas a gente vai conseguir gerar empregos de baixa remuneração. Então, vai ser assim, uma festa dos porteiros e empregadas domésticas, ou seja, empregos que têm uma baixa remuneração. O governo liberal, ao contrário disso, ele tenta investir no empreendedorismo, o que vai gerar empregos de alta remuneração e vai gerar uma atividade econômica que vai ser taxada e que vai favorecer as contas do Estado. Então, assim, certo ou errado, essa foi a linha da lei da liberdade econômica, ou seja, ela quis favorecer a formação de novos negócios, tendo, por fim, aumentar o nível dos empregados brasileiros. Não só o nível socioeconômico, mas eu acho que, principalmente, criando novas profissões, pessoas com novas qualificações. Não seriam só pessoas ou empregados de baixa remuneração. Então, ele claramente é voltado, quando a lei da liberdade econômica foi lá e determinou o fim do alvará de negócios de baixa complexidade, isso é claramente voltado para a área de tecnologia e startups. Então, quando veio, ainda na lei da liberdade econômica, ainda foi lá e re-regulamentou, e a gente vai falar sobre isso, claro, né, que é o nosso objetivo, tentou traçar limites mais sérios, mais claros sobre quando poderia ser aplicada a lei da desconsideração, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica. O que acabou acontecendo foi justamente que o governo mostrou assim, olha, eu estou favorecendo o ambiente de negócios, eu estou favorecendo que as pessoas invistam em novos negócios. Eu quero que vocês parem de guardar dinheiro no banco e venham para o setor produtivo. Então, esse é o viés final da lei da liberdade econômica. Bom, uma lei muito legal do ponto de vista comercial, tá? Qualquer comercialista vai falar que adorou essa lei. Porém, a gente passou por essa nova pandemia mundial e a gente está sendo... Mas, na verdade, Eugênia, o que acontece é o seguinte, eu particularmente não acho... Eu li várias vezes essa lei, eu não acho que é uma lei ruim, não, pelo contrário. O que acontece é que nós vivemos, na verdade, uma mudança de profissões, né? Tem até uma confreira nossa aqui da academia, ela é advogada no Rio, a Carolina Tupinambá, e ela fez uma live conosco. É muito interessante fazer a sua live depois da dela, porque ela falou exatamente da questão dos novos tipos de contratuais de trabalho, que fogem dessa perspectiva, dessa questão da subordinação estrita, né? E a gente acaba de lançar um livro, amiga, que chama Direito do Trabalho e Novas Tecnologias, que a gente fez um comparado entre Espanha, Brasil e Itália. E hoje, nesse novo ambiente, a gente fala em subordinação digital, né? O livro está publicado no Brasil pela RT e está sendo publicado na Itália pela Faculdade de Direito de Milão, em italiano. Eles estão terminando a tradução para poder publicar, acho que no final do ano sai. Então, o que acontece? A nossa lei trabalhista, ela ficou para trás. E os outros países, o que eles defendem? Pelo menos os países mais adiantados com esses novos modelos, né? A Itália publicou uma lei importante no final do ano passado a respeito dessa questão das tecnologias, porque, claro,
o empreendedorismo, me corrija se eu estiver errado, mas ele alavancou principalmente depois da crise da subprime em 2008, né? Totalmente. Totalmente, é Inclusive, verdade. o discurso está na internet do Obama, que ele fez um discurso na África dizendo tem que ter empreendedorismo, que é a questão de exatamente o que você falou, de girar o capital e não deixar o dinheiro guardado no banco, mas de você voltar o dinheiro para o mercado para poder produzir. E, claro, nós temos a lei do empreendedorismo aqui, vários trabalhadores que eram subordinados estritos acabaram virando empreendedores e muitos deles não se deram conta. É claro, os trabalhadores de baixa qualificação, eles viram empreendedores, mas eles continuam numa zona muito vulnerável. Então, muito. o que precisaria? Praticamente de serviço informal, né? Claro, é combinar isso com proteção social. Sim. Isso ficou muito claro agora, nessa crise, que o governo soltou o dinheiro justamente para quem? O setor informal. Não interessa, mas mandou para o setor informal, inclusive para quem vendia água mineral no sinaleiro, né? Sim. E eu acho que a partir disso talvez a gente tenha um índice exato do número da informalidade no país, que isso é o que mata a economia. Estou errada? Com certeza. Inclusive, Tereza, porque o Banco Mundial estima que o nosso PIB, o Produto Interno Bruto do Brasil, ele é 30% subfaturado em função dos serviços informais. Ou seja, 30%, o nosso PIB seria 30% maior se a gente conseguisse atrair essas pessoas para a formalidade. E eu não estou falando formalidade de registro em carteira, de emprego fora, não. Eu estou falando só constituir uma MEI, uma microempresa individual e pagar a guia lá, única. A gente tem que parar de achar que o direito do trabalho é o direito da carteira de trabalho, ponto. A carteira de trabalho nesse país é 25% de trabalhador que está nas empresas pequenas e nas médias, que é o que a lei da liberdade econômica buscou fazer. Inclusive, os empreendedores também têm. Então, a gente tem um vazio de regulamentação trabalhista e tenta jogar esses vulneráveis e precários dentro da CLT. E, obviamente, eles não se encaixam e aí começa o conflito. Daí começa o conflito. Muito bem colocado. Eu tenho uma impressão muito grande, na verdade, que todos esses informais, se eles formalizassem por meio das microempresas individuais, que foram criadas em 2008, enfim, e as atividades estão sempre aumentando, que a gente ia corrigir muito esse problema. A gente ia trazer eles, não para a formalidade do direito do trabalho, não para a carteira assinada, mas a gente ia trazer eles para a formalidade. Eles iam... Até porque os trabalhadores das empresas tecnológicas, Eugênia, e você conhece isso mesmo. Aliás, pessoal, Maria Eugênia é uma grande especialista em direito e tecnologia. Agora eu só oriento nisso, sabia? Você falou assim, ela é uma grande especialista em direito societário. Verdade, adoro, é o que eu trabalho. Mas, ultimamente, eu só oriento em comércio eletrônico. Muito engraçado falar que você é especialista em direito e tecnologia e não conseguia baixar o Instagram, mas tudo bem. Não, mas isso é minha implicância pessoal com mídias sociais. Eu vejo meus filhos o tempo todo, me dá uma antipatia. Mas o negócio é que esse pessoal dessas startups e dessas empresas, em geral, dessas novas empresas tecnológicas, eles não se adequam ao modelo da subordinação do trabalhador sem qualificação, não é? De modo algum. E a gente é mãe, né, Tê? A gente sabe que essa nova geração, tudo que eles não querem é carteira assinada e cumprir horário de trabalho. Não quer mesmo. E também não querem fidelidade com empresa nenhuma. Apareceu não querem, eles vão embora rapidinho. Não tem, eles não têm isso. Se o chefe fala assim, não, porque você tem que pegar, terminar esse relatório, cada já é um estresse, assim. Eles são mais criativos, mas eles são muito menos fidelizados à empresa. Eu acho que é uma realidade. E é uma realidade que o direito tem que se adequar. Por isso, uma lei da liberdade econômica, junto com a lei do investidor anjo, são leis muito interessantes, são leis que tentam investir muito no empreendedorismo, que é uma nova onda, e é uma onda de riqueza, porque de riqueza na medida em que ela cria dividendos muito maiores e que ela consegue trazer as pessoas para o formalismo e, mais do que isso, elas conseguem atrair pessoas para ganhar mais e para solucionarem problemas. Eu achei muito interessante quando você falou da África, que foi o discurso do Obama. Por que na África? Porque a primeira fintech que a gente teve no mundo foi no Quênia, a M-Pesa, de pagamentos eletrônicos, que foi copiada pelo mundo inteiro, inclusive pela China. Que o WeChat de fazer pagamento por meio da China foi meio que copiada da ideia do M-Pesa, e muito aperfeiçoada, evidentemente. Mas por quê? Porque é curioso ver isso, mas a miséria cria o empreendedorismo. E o empreendedorismo soluciona problemas que a gente nem sabia que a gente tinha, mas soluciona. Então, assim,
uma lei da liberdade econômica nesse sentido é muito interessante para a economia do país. E veja, e a gente está vivendo isso, a gente é professor, a gente está se conectando em outras mídias. Gente, nesse momento de pandemia, as empresas de educação online cresceram absurdamente. Absurdamente. A gente achou que fosse ser o iFood, né? Mas não, tá todo mundo cozinhando, poucas pessoas estão pedindo tanta comida, mas as empresas que investiram em educação online, medicina online, nossa, essas empresas estão realmente ganhando muito dinheiro. Eugênia, você sabe que um dos maiores centros que eu preparei uma palestra para Lisboa no começo do ano, que a gente tem a Jornada de Lisboa de sempre, que esse ano vai ser, esse ano que vem, né? Janeiro do ano que vem vai ser virtual. Ontem eu falei com o professor Fernando Araújo, já convidando todo mundo. Vai ter que ser virtual. Vai ter que ser virtual. Não por um problema do corona, mas um problema de fronteira e voo. Logo depois dessa conversa com você, eu vou dar minha aula na Universidade Mediterrânea da Calábria. Eu sou colaboradora lá por causa das contas. Também virtual. Normalmente eu vou até lá e dou aula, mas agora vai ser virtual. Eu tô até triste, porque era tão bom ir lá comer, mas enfim, acho que nesse mundo acabou. Agora a gente vai ser normal. E o mais interessante é que... Mas tudo virtual. É tudo virtual. E uma das empresas que está investindo mais em tecnologia, sabe onde fica? São José dos Campos, aqui do lado. Ela foi um projeto encomendado pelo governo de São Paulo para poder resolver uma questão que as escolas... Sempre foi o pânico de toda escola e faculdade, que são as janelas e as faltas de professores. Sim. Então, é uma plataforma de professores. Você pode ter suas aulas gravadas. Assim como o Uber, você faz a sua inscrição como professor nessa... Eu até ia visitar o centro de formação ali, como é que eles funcionam, mas começou a pandemia e não deu para ir. Eles funcionam com professores, que são professores que gravam as aulas e deixam gravadas na plataforma. Estou falando de educação primária, hein? Eu não estou falando de faculdade. Primária? Nossa, primária, eu não sabia. As escolas públicas. E aí você tem os professores que ficam à disposição, que é aquele... É interessante isso, que ontem eu estava dando uma aula para o meu curso sobre tempo de trabalho, e essa é uma situação interessante. Ele fica à disposição, ele que estabelece o horário que ele vai ficar ligado, ele pode ou não ser chamado. Então, por exemplo, você faltou para a aula, vamos supor, você ficou num acidente e não conseguiu chegar. Liga na escola e fala, não vou conseguir chegar para dar aula. Na hora, a escola contata a plataforma. Se não tiver aula gravada, ele chama e vê qual é o professor que está disponível para poder dar aquela aula. Põe os alunos na sala de aula e dá essa aula online. Mas os alunos vão fisicamente para o local. Sim, né? Na verdade, eles estão fisicamente na escola. É para resolver esse tipo de problema, não só o problema físico da escola. Entendi. Porque, claro, antes, esse projeto já existe faz um tempo. As escolas públicas já utilizam. Não sei qual a quantidade, porque, na verdade, o site não te dá tanta informação. Teria que marcar para poder fazer um estudo melhor de como eles funcionam. Mas é muito interessante, porque o aluno, se o professor não vai, ele não fica na hora do recreio sem ter o que fazer, entendeu? Ou no recreio, ou fora de recreio. Entendi. Ele vai ser ocupado e ele vai ter a aula. Não é que ele perde a aula. É uma forma de você fazer uma inclusão dos alunos. E todo o estudo, claro, a gente está falando de escola pública e provavelmente o público é um público que não tem muita condição financeira. Isso quer dizer que ele não vai ter condição de ter necessariamente um computador na casa dele. Por isso, todo esse equipamento é fornecido pela própria escola. Entendi. E eles também vínculo de emprego. São o quê? Empreendedores. Entendi. Então, porque essa área de e-tech, de Educational Technology, ela cresceu muito durante a pandemia, mas muito. São as áreas que mais ganharam. Foram serviços médicos online, claro, né? E também de tecnologia da educação. Então, assim, uma lei que facilita o empreendedorismo nesse momento, eu acho que, de certa forma, apesar de tudo que a gente está passando, Deus sabe que é horrível, mas a verdade é que foi muito feliz o momento da promulgação da lei e a ocorrência da pandemia, porque isso facilitou com que várias empresas surgissem, sem necessidade de alvarás, sem as questões tão rígidas da legislação anterior, mas facilitou bastante. Então, assim, eu sou muito entusiasta, tá, da Lei 13.874.
que é a lei da liberdade econômica. Eu acho ela muito boa. Eu acho que ela deu parâmetros importantes também de quando deve ser aplicada a desconsideração. Foi um dos pontos dela, que foi assim, coloca, não coloca, tem a ver, não tem a ver, porque ela, no fundo, era uma legislação que facilitava a formação de novos negócios. Mas eu achei muito adequado, tá? Essa re-regulamentação, vamos dizer assim, essa nova redação do artigo 50 do Código Civil. Eu achei muito adequada. Ela está explicando para a gente de forma melhor, afinal, detalhar o que é desvio de finalidade, o que é confusão patrimonial, dar um parâmetro. Mas a gente sabe, né, tem que claro que o empobrecimento gerado pela pandemia está gerando os pedidos mais absurdos hoje em dia, né? Você mesmo chegou a me falar assim, tem gente que já pede desconsideração sem saber se a empresa vai falir. Sem saber se entrou uma petição esses dias, que era desconsideração. Eu fiquei chocada com isso. Porque a empresa não vai conseguir reabrir e não vai pagar ninguém, vai mandar todo mundo embora. E daí já quer desconsiderar a personalidade sem que o fato nem aconteceu. Quer dizer, um absurdo. Eu acho, né? Vou colocar assim. Na minha opinião, um absurdo. Você nem espera que não seja pago e já vem o pedido para desconsiderar a personalidade. Seria claramente contra o artigo 50 na legislação anterior e a legislação atual, então, nem se fala, né? Mas e uma outra coisa interessante, na verdade, nesse encontro de janeiro, teve uma manhã inteira só sobre lei de liberdade econômica brasileira. E tinha lá juízes, promotores, procuradores, desembargadores, professores, enfim. Toda a nata jurídica estava lá. Esses encontros de Lisboa são muito tradicionais, né? E sempre, todo ano vai. E agora o Fernando Araújo fez uma coisa muito interessante, que ele está dividindo por blocos. Então, tem o bloco empresarial, o bloco de família, é bem interessante. O bloco de trabalho, que é esse aí que eu coordeno. E assim, dentro do bloco empresarial, vamos dizer, o pessoal, né, foi meio que unânime que a alteração do artigo 50 do Código Civil foi para conter o ativismo judicial. A gente eu acho que foi mesmo. Que o ativismo existia mais na Justiça do Trabalho, mas pelo jeito era uma situação também na área empresarial, é isso mesmo? Realmente. Veja, eu vou colocar o ativismo judicial na seguinte perspectiva. O Brasil é um país desigual. É uma coisa horrível, acho que todo mundo sofre com isso. A gente não vê um país com muita perspectiva para os nossos filhos em função dessa desigualdade. Eu acho que o ativismo judicial é natural na mão de quem tem a caneta, sabe? Fala assim, putz, eu vou decidir, vou fazer alguma coisa que vai ajudar. Eu entendo essa posição. No entanto, o lado ruim, vamos dizer, do ativismo judicial é a questão da insegurança jurídica. Vamos entender o seguinte, o capital vai para onde ele é melhor remunerado. Isso sempre foi, o capital é internacional, ele vai ser investido onde ele é melhor remunerado. Não fosse assim, a China não teria tido esse crescimento absurdo. A remuneração é muito, o retorno de capital é muito alto, então, apesar de todas as dificuldades de investir na China, outro lado do mundo, a economia planificada, a língua, que é uma trava absurda, o capital vai para lá. Enfim, no entanto, o ativismo judicial ele gera uma insegurança a tal ponto que ele afasta o capital que está disposto a correr risco. Afasta. As pessoas falam assim, quer saber, eu não vou correr o risco de investir numa empresa dentro das regras que eu estudei, eu contratei um escritório, eles me explicaram quais são as regras de investimento no Brasil, e de repente, pelo ativismo judicial, as pessoas começam a falar assim, vamos chegar no patrimônio do sócio, vamos chegar no patrimônio do administrador, indiscriminadamente. Você sabe que o HSBC saiu do Brasil por conta disso, falou, chega, eu não vou mais enfrentar essas reclamações trabalhistas, essa desconsideração da personalidade jurídica nesse nível. E eu calculei um nível de risco e de retorno do meu capital e isso extrapolou muito e se retirou do Brasil. Não foi o HSBC, talvez tenha sido o caso mais notório que a gente teve, evidentemente, mas várias empresas se retiraram do Brasil. Não pensem, isso é curioso, que o capital vai ficar vago. Se uma empresa como a HSBC se retira do Brasil, outros investidores virão. E esses são investidores muito mais arrojados. Só que para eles, então, se investirem no Brasil, onde o ativismo judicial é muito forte, eles vão querer um nível de retorno do capital muito maior. Isso é muito ruim para o país, porque a gente passa a ter um capital especulativo muito agressivo. São empresas que simplesmente elas não têm a mínima fidelidade ao país. Ela vai lá, pega, investe, fica um ano, se retira, manda todo mundo coloca todo mundo na rua e vai embora.
o ativismo judicial, o lado ruim dele, é exatamente a criação dessa insegurança jurídica, essa atração desse capital extremamente especulativo. O lado da moeda que a gente não vê quando toma uma decisão como essa é essa. A gente está afastando bons empreendedores e está atraindo empreendedores sem nenhum grau de fidelidade. São investidores extremamente especulativos. Então, sim, a lei da liberdade econômica, eu acho que já era uma tentativa anterior, tá? A gente já teve várias tentativas. A gente teve o novo Código de Processo Civil, tentando fazer esse tal da desconsideração. A gente teve a lei do investidor anjo, e que culminou com a lei da liberdade econômica, tentando diminuir esse ativismo judicial. De novo, não é pela impossibilidade dos juízes decidirem uma coisa assim. Não é isso. É porque isso gerou um nível de insegurança econômica tão grande que o Brasil perdeu muito capital de investimento e acabou atraindo, em contrapartida, esse capital especulativo que não tem a mínima fidelização. Então, assim, é ruim para o país. A gente já começa a atrair investidores que estão nem aí para a gente. Eles estão aqui para investir por um ano, explorar quem for e se retirar sem pagar ninguém. Ou seja, é isso que acaba gerando. A gente para de atrair empreendedores, a gente faz com que os nacionais prefiram deixar dinheiro no banco. Eu atendi vários clientes assim, que venderam a empresa e falaram assim, agora eu vou deixar o dinheiro no banco, eu vou viver de renda, eu não vou investir na atividade produtiva nunca mais, porque eu não quero mais ter empregado. Eu cansei de ouvir gente falando isso, eu cansei de ver gente fazendo isso. E a gente começou a atrair um capital especulativo que não se preocupa com nada nem com ninguém. Então, assim, o ativismo judicial, no final da linha, é isso que ele gera. Uma insegurança econômica tão grande que começa a atrair esse tipo de capital que não tem a mínima fidelização. É horrível. Então, assim, e eu entendo, eu vou falar de novo, tá? Como pessoa, como mãe, como profissional do direito, eu entendo que essa desigualdade econômica seja horrível e acachapante, mas o ativismo judicial ele acaba gerando uma situação muito pior, na medida em que ele atrai pessoas, o capital que não se interessa pela gente, o capital meramente especulativo. Então, assim, nesse sentido, a lei da liberdade econômica foi muito legal de tentar dar parâmetros legais para a aplicação da teoria da desconsideração. Eu vejo isso de uma forma positiva. Eu entendo que muitos juízes não compreendam dessa forma. Tá? Mas, assim, do ponto de vista meramente empresarial, eu vejo que isso quer criar para o capital investidor uma situação muito mais clara de quando vai acontecer ou não a desconsideração da personalidade jurídica. Eu andei assistindo alguma entrevista com o sindicato, não sei se é assim, uma associação de empreendedores. Uhum. Quando saiu a lei da liberdade econômica, eles estavam dando suporte jurídico para o pessoal e eles estavam amando. Eles falavam, agora para eu abrir uma barraquinha no centro do shopping, eu não preciso mais ficar pedindo, me subordinando a burocracia. Maravilhoso! E é interessante porque os empreendedores, eles são empresários. E na qualidade de empresários, eles podem ter empregados. Sim. Então, é uma coisa interessante porque a gente está falando de uma situação jurídica vulnerável, que é do empreendedor, porque ele não tem proteção social, né? Ele é um empresário, apesar de ele ser uma pessoa física, que esse é o grande problema que me parece que a gente tem esse impasse. Ele geralmente é uma pessoa física, muitas vezes está na linha da produção, principalmente na linha das produções virtuais, né? Ele não tem capital de giro, ele gira de acordo com o que ele recebe e ele é uma pessoa jurídica. E como pessoa jurídica, Eugênia, ele também está sujeito a essas discussões de desconsideração e de responsabilidade. Sem dúvida. Ou seja, eu vou estar falando de um trabalhador de um degrau um degrau acima para um trabalhador de um degrau abaixo, não é? Exatamente. Então, é mais ou menos pessoas do mesmo nível. E é muito interessante, porque em Itapecerica eu vejo muito isso. Em Itapecerica é assim que acontece. É o trabalhador e o empregador que tem exatamente quase a mesma força jurídica de negociação numa relação de trabalho. Porque não existe esse capital das grandes empresas por trás, apesar de muitas vezes o trabalho dele contribuir para a geração lá no final de uma grande empresa, que é a bendita da linha da produção tecnológica, que a gente ainda continua falando na terceirização do garçom
e do ascensorista e do segurança, quando, na verdade, a gente deveria estar lá na frente já falando de outros tipos de terceirização que vão participar de toda essa cadeia produtiva, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu vejo essa lei como muito, muito feliz. Sabe, às vezes, até pela área, como eu falei para você, eu tenho orientado muito na área de comércio eletrônico, então eu sou muito chamada para fazer pitches em incubadoras, aceleradoras, uma iniciativa me chamou muito a atenção, que foi a seguinte: tinha umas meninas colegiais, tá? Novinhas, assim, programadoras, é super bonitinho, porque você sabe que mulher dificilmente entra na profissão de programação, né? A gente deve ter uma resistência muito grande a essas questões. Mas veja, o negócio que elas montaram era muito bonitinho. Por um motivo ou por outro, na comunidade em que elas viviam, enfim, a administração da comunidade não gostava que deixasse lixo para fora, porque atrai rato, porque é complicado, porque as ruas são muito estreitas, porque dificulta. Então, assim, todo mundo tinha que guardar o lixo dentro de casa. E as casas são muito, muito pequenas. E daí o que acontecia? Elas fizeram um app com a comunidade toda conectada, que a pessoa da casa lá de baixo da comunidade avisava assim: olha, caminhão de lixo está chegando, pode colocar para fora. E daí eles colocavam todo mundo para fora e resolviam um problema. Que era um problema real, era um problema que incomodava muita gente. Ou seja, uma questão de programação. E, enfim, e daí ela estava pensando em expandir isso, porque elas fizeram isso, as 3 meninas, para essa comunidade, elas estavam pensando em expandir para outras, como fazer isso, e elas estavam lá buscando investidores. E daí vem para essa questão do investidor anjo que a gente começou o nosso dia falando. Daí os investidores falam assim: a gente pode investir nisso, mas qual a segurança jurídica? E daí eu sempre estou lá nos pitches, daí todo mundo fala assim: e aí, professora Maria Eugênia, como que faz? Eu falei assim: bom, pela lei do investidor, o investidor não tem responsabilidade. Eu falei assim: mas e a justiça do trabalho? Eu falei assim: e a justiça do trabalho, ela compreende completamente essa questão. Veja, a justiça do trabalho, ela sempre foi feita para pegar, existem, né? Vocês sabem muito mais do que eu. Na verdade, ela existe muito mais para pegar esse empreendedor, mau caráter, que está aí, que está para ferrar todas as relações de trabalho e não pagar. O que eu noto da justiça do trabalho é quando a gente nota essas situações econômicas, que você mesmo falou, em que o empregador e o empregado estão praticamente no mesmo nível, né, de econômico, inclusive, ela dificilmente penaliza o empreendedor, e é verdade. Então, assim, eu acho que seria uma coisa muito boa, gente. Por isso que eu sou entusiasta dessa lei, nesse ponto, tá? Na regulamentação do artigo 50, em criar os parâmetros adequados de se entender o que é a confusão patrimonial e o que é o desvio de finalidade. Porque essas expressões muito abertas que o legislador usa, e a gente estudou todo mundo na Faculdade de Direito, em IED, que essas expressões abertas, elas são preenchidas de acordo com o momento. Então, assim, a depender de se a gente vive um governo mais de esquerda, mais de direita, essas expressões vão ter um significado diferente. Mas eu acho que essa regulamentação do artigo 50, deixando claro que são esses 2 institutos, deixa muito mais claro, afinal, o que vem a ser, quando que essa desconsideração pode ou não pode ser aplicada. Veja, Tereza, desde 2013, a gente está passando por uma situação, e eu falando desde 2013 porque foi o governo Dilma Rousseff, ou seja, de uma orientação completamente diferente do governo Bolsonaro. A gente está passando por uma simplificação de regulamentação no Brasil. A gente teve em 2013 a lei de arranjo de pagamentos, que facilitou o surgimento das fintechs, que são essas de financial technology, essas de meios de pagamento. Por isso que a gente tem a Stone, a guerra das maquininhas, por isso que a gente tem a Pagar.me. A gente acabou tendo várias empresas que surgiram em função dessa simplificação. Depois a gente teve o Marco Civil da Internet, ainda em 2013, também tentando deixar mais clara a regulamentação entre a responsabilidade dos provedores de internet, de acesso ou não. Depois a gente teve a lei do investidor anjo. A gente teve o novo Código do Processo Civil. Agora a gente tem a lei da liberdade econômica. Eu acho que a gente chegou num momento que qualquer governo, seja de esquerda, seja de direita, está vendo que esse excesso de burocracias, ele penaliza a todos. Ele penaliza os empregadores, penaliza os empregados, penaliza a entrada de capital no Brasil. Então, assim, a gente tem passado anos já, e é um movimento que a gente não nota, mas é um movimento legislativo importante, de simplificação,
das burocracias, de facilitação dos investimentos. A gente criou novas formas, a gente criou equity crowdfunding, que é aquela pessoa que investe por meio de plataformas de equity crowdfunding em empresas, se tornam sócios. A gente passou pelo financial crowdfunding, que é aquele que faz empréstimos a taxas de juros muito menores. Se não fosse esse financial crowdfunding, os microempresários estavam quebrados, porque as linhas de crédito do governo não estão saindo para os microempresários, né? Então, estão todos recorrendo para isso. Então, assim, mais quebrados, eu quero dizer, tadinhos. Com relação à MP, né, Eugênia? Parece que a MP saiu de um jeito e a lei não foi bem aquilo que eles esperavam, né? Não. Do financiamento está mais para esse momento. O financiamento não está conseguindo sair, não está saindo do papel. Mas as empresas de financial crowdfunding estão emprestando dinheiro para pequenos empreendedores à torta e à direito. A taxa de juros mais baixas que a de mercado. Ou seja, simplificações assim, pontuais que a legislação foi passando. E também uma modernização das relações. Então, assim, o Brasil está passando por esse momento. É importante a gente ver isso. Eu acho que é importante ver que esse ativismo judicial desenfreado, ele, infelizmente, acabou gerando o efeito reverso, que foi afastar o capital responsável e atrair o capital especulativo. Então, assim, essa insegurança jurídica criada por um excesso de ativismo judicial, que, de novo, é compreensível num país de desigualdades sociais tão grandes quanto o nosso. Mas eu acho que foi muito interessante a gente ver que o poder público vislumbrou isso, que o ativismo judicial afastou o capital responsável e atraiu o especulativo. E que, na verdade, o que a gente tem que gerar é uma nova onda de empreendedorismo, porque isso sim vai fazer com que as relações de trabalho se modernizem e se tornem muito melhores do ponto de vista econômico. A gente não quer um país de porteiro, por todo o respeito que eu tenho à profissão, mas assim, vamos colocar, talvez eu tenha sido antipática até na minha colocação, mas a gente não quer um país de empregados ganhadores de salário mínimo, não. A gente quer pessoas que vejam o problema, criem uma solução dentro de uma segurança jurídica maior. A gente quer pessoas que vejam o problema da sua comunidade, que não tem coleta de lixo, e que você consiga avisar seus companheiros para descer o lixo, e isso facilitando a vida de todos. E isso é extremamente monetizável, ou seja, é possível que se ganhe dinheiro com um aplicativo como esse, gerando dinheiro para todos, facilitando a vida das pessoas, gerando dinheiro. Ou seja, a modernização dessas relações é muito importante. E para isso infelizmente passa pela regulamentação muito mais expressa da desconsideração da personalidade jurídica, pelo menos na minha visão, tá? Que eu vou falar de novo. Quando você me convidou, eu falei assim, meu Deus, eu de empresarial falar de trabalho, vão me bater aqui. Mas não é isso. No fundo, o que todo mundo quer é o bem do país, né? Eu lembro quando eu cheguei para dar aula lá com o Fábio. Eu lembro. Ele olhou para mim e falou assim, fluiz do trabalho. Eu achei que foi uma vingança pelo que eu fiz você passar. Nós estamos falando aí de praticamente 20 anos atrás, né, Eugênia? 20 anos atrás, faz tempo. Realmente era uma situação muito complicada que todo mundo tentava resolver. A desconsideração da personalidade jurídica pelo artigo 2º da CLT, que trata de grupo econômico, que não tem nada a ver. E depois a aplicação da teoria menor do CDC, que é de defesa do consumidor, né? Não de trabalhista. Mas foi um período interessante. E eu lembro... Foi um período muito criativo, né? Foi. E quem me incentivou a escrever esse tema foi o Manos, né? Porque é um tema que eu gostava muito e o Manos era meu orientador e dizia assim, escreve sobre ele, Tereza, precisa escrever. Eu falei, professor, ninguém vai ler. E quando eu vejo o incidente de desconsideração no Código de Processo Civil, eu falo... Dá uma felicidade, não dá? Valeu a pena. A gente passou por 3 legislações recentes, eu estou falando do novo Código de Processo Civil, a lei do investidor anjo, agora a lei da liberdade econômica, tentando diminuir esse ativismo judicial. Por quê? Porque ele estava tendo um lado negativo. Qualquer excesso de proteção acaba tendo esse lado negativo, que é o afastamento do capital responsável. O capital vai para onde é mais fácil, para onde é melhor. Como é que você definiria o desvio de finalidade e a confusão patrimonial? Porque, como você falou, são conceitos muito abertos. Muito abertos. E isso permite com que você enfie qualquer coisa dentro da sacola, não é? Qualquer coisa, mas não pela lei da liberdade econômica.
né? Ela deixou mais claro. O que ela coloca? Ela coloca que, na verdade, o desvio de finalidade, tô lendo, tá? O artigo Aham. 1º perdão, parágrafo 1º do artigo 50 do Código Civil na regulamentação da Lei da Liberdade Econômica. Ele entende que desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. O que isso quer dizer, gente? Basicamente, a empresa está passando por imensas dificuldades em função da pandemia. Em função dessa pandemia horrível. Então, deixa eu dar um exemplo. As tecelagens e atacadistas de vestuário, elas sofreram uma redução de 92% do faturamento. 92% em função da pandemia. As coitadas das atacadistas tecelagens, elas fizeram todas as roupas de inverno. E, gente, o inverno vai ser fogo esse ano, pelo jeito. Os lojistas não estão comprando, tá tudo encalhado. Ela tá fazendo isso de sacanagem porque ela não quer pagar os empregados? Não. Foi uma situação absolutamente bizarra. Nunca ninguém viveu isso. Nunca ninguém viveu pandemia. Então, assim, ou seja, se ele não pagar os fornecedores, se ele não pagar os empregados, se ele quebrar, vamos colocar assim, porque as chances são, né, 92% de redução do faturamento, isso não qualificaria de ilegalidade, porque ele não fez isso para lesar credores. Foi uma situação, uma externalidade impensável. Então, assim, essa redação deixa claro que o desvio de finalidade só existe quando a intenção primária é lesar credores. Se não foi, não é desvio de finalidade. Daí você estava me perguntando a outra. Conclusão, não tem responsabilidade nem do sócio, nem de direção, nem de ninguém. Nem de ninguém, tem uma fatalidade. A dívida morre na pessoa jurídica. Sim. Não deveria. Ou seja, a execução deveria continuar aberta até porque a pessoa jurídica tivesse dinheiro novamente para daí ela pagar as suas dívidas. Bom, mas eu não poderia fazer uma transferência de dívida para o sócio. Não teria como. No meu entendimento, não. Agora, na situação de pandemia, é claro que isso vai ser transferido possivelmente para o governo federal, né? Então, isso é uma outra questão. Todas as legislações apontam nesse sentido. Possivelmente, quem vai ter que ajudar todos os setores, os empregados dos setores, vai ser o governo federal. E já está ajudando, né? Está pagando o seguro-desemprego para trabalhadores até determinado valor, está pagando o tal do Corona Voucher. Então, assim, ou seja, se por acaso os atacadistas de vestuário não tiverem como pagar os empregados, isso claramente não se qualifica como desvio de finalidade, porque essa não foi a intenção primária dele. Pelo contrário, ele está morrendo ele está tendo despesas absurdas também. Eugênia, como que ficaria isso no âmbito do Código de Defesa do Consumidor? Veja, eu estou perguntando para ela porque a Eugênia é especialista em consumidor. Inclusive, tem um livro que eu tenho de consumidor. Eu tenho isso, lembra, gente? Eu tive, logo depois que eu fiz a minha tese em comércio eletrônico, as pessoas cismaram que eu entendia de consumidor. Foi isso. Daí todo mundo falou assim, esse termo de consumidor? Eu adoro o direito de consumidor. É uma das áreas mais bonitas, né, do direito. Eu não consigo deixar de achar. Mas é uma questão importante, tá, Tereza? O artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, lá em 1990, ele veio com uma legislação errada. É um fato. Tá? Então, assim, o caput dele fala: o juiz poderá se considerar personalidade jurídica quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, e daí despenca lá todo o palavrão. Mas no seu último parágrafo, no parágrafo 5º, ele fala: também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica se a pessoa for de alguma forma, em qualquer situação. Ou seja, é a situação mais bizarra em que o parágrafo vai contra o caput. Isso, aparentemente, é claro, em 1990, isso foi em função de inúmeros lobbies políticos, e daí o legislador foi lá e passou esse artigo dessa forma, com o parágrafo contrário ao caput. O que gerou, e aliás, o seu livro fala muito bem disso, né? Ele não colide com a lei de liberdade econômica? Oi? Ele não colide com a lei de liberdade econômica? Total. Como é que faz a interpretação disso? Se eu pudesse apontar um erro na lei da liberdade econômica, seria que ele deveria ter mudado o artigo 50 do Código Civil e também o 28 do Código de Defesa do Consumidor. Mas não é só... É engraçado, a gente tinha leis ambientais que foram muito além, tá? Só um minutinho.
Eu sou super ruim de número de lei, eu tenho que Eu consultar. sei que depois que a gente pode se dar o luxo de errar todos os números que a gente passou. Eu não consigo mais. Mas veja, a gente tem várias legislações ambientais que daí animaram com isso, animaram, de verdade. E foram lá e colocaram na legislação somente o parágrafo 5º do Código de Defesa do Consumidor. Então, prefeitos ambientais, você pode desconsiderar por qualquer motivo a personalidade jurídica. Além de tudo, a Lei 8884, que é a Lei do Abuso Econômico, também fala. Você trouxe somente o parágrafo 5º do Código de Defesa do Consumidor e trouxe para a legislação só o parágrafo, ou seja, vai ser aplicada a desconsideração se por qualquer motivo for uma barreira ao ressarcimento dos credores. Ou seja, ficou um absurdo, né? Então, assim, quando veio a Lei de Liberdade Econômica, se alguém tivesse me perguntado, eu falo assim, tá certo, tem que mudar o artigo 50 do Código Civil. Tem, mas tem que mudar toda a legislação consumerista, tem que mudar o artigo 28 do CDC, teria que mudar as leis ambientais, teria que mudar a lei de abuso de poder econômico, teria que mudar todas, não só o artigo 50. Mas é o parâmetro, né? Na verdade, o nosso sistema jurídico ele tem que ser analisado como um sistema, e se aqui a Lei da Liberdade Econômica diz que desvio de finalidade é isso, confusão patrimonial é aquilo, então, como sistema, a gente tem que aplicar isso. Mas eu teria mudado todos os artigos, tá? Que fique claro. Teria que fazer uma pincelada em todas as leis que falam em pincelar. Uniformizar, né, Eugênia? Deveria uniformizar, porque essa história de ter vários sistemas diferentes, você acaba ficando, ou seja, acaba caindo naquilo que você falou, na insegurança jurídica, né? E aqui, como registrando que a Sônia Mascaro, que é desembargadora também, e é também confreira na academia, é o que ela fala, excesso de proteção gera desproteção. Desproteção, é claro. É isso. É complicado. A gente vê isso claramente. Eugênio, eu queria ficar com você aqui várias horas conversando, mas vou registrar aqui. Temos várias pessoas. A Luciane, que é a professora da Federal do Rio Grande do Sul, está aqui. Vinícius, ministro Carlos Alberto. E sabe quem? Então, temos uma visita ilustre hoje no Café da Manhã, que é o nosso maestro João Carlos Martins, que, aliás, vai participar da abertura do nosso Congresso Internacional, dia 12 de agosto, tudo virtual. E aí ele vai fazer a abertura tocando piano. Olha que maravilha. Ele é que maravilha. Mas ele vai tocar piano no Brasil e vai... Não, ele está aqui, mas ele vai gravar as músicas para abertura e encerramento do Congresso. Entendi. Nós vamos tentar fazer o mais físico possível. Ele podia. Daí eu quero ver isso. Eu adoro. Você também, né, Tereza? Você é uma pianista. Eu lembro que no começo da nossa amizade eu pedia para você tocar piano e você tocava. Você foi parando com isso. Claro, não me deixam mais estudar. O governo não para de publicar a lei, eu não tenho mais tempo de sentar no piano. Esse furor legislativo é uma loucura, né? Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Complicadíssimo. A hora que uma lei, já sai outra, já sai outra, já sai outra. Tá muito complicado. Na área muito difícil. Trabalho, eu imagino que para juiz esteja sendo um momento muito maluco, né? Eu não sei, eu acho que é meio para todo mundo, porque as casos estão chegando e a gente vai tentando resolver. Mas, por exemplo, eu tenho colegas advogados na área de trabalho, falaram que os advogados trabalhistas iam acabar. De repente, eles não estão conseguindo dormir. Tem amigo que está dizendo que para o cliente respirar, está ligando para ele perguntando o que eu tenho que fazer com meus trabalhadores. Porque, claro, os empregadores estão desesperados, gente. Tem muita gente, de verdade, muita gente do bem. Eu atendo muitas pessoas que assim, eu corto meu pulso, mas eu não vou dispensar meus empregados nessa situação. Assim, tem mesmo. A gente tem que assinalar também que tem pessoas boas. E é verdade. Muita gente tentando segurar os empregados. Claro que... Inclusive, essas lives da academia, a intenção é justamente para poder esclarecer um pouco da situação que está acontecendo, né? Por isso que também a ideia nossa é fazer essa diversidade de temas, porque as pessoas realmente estão muito perdidas. Muito preocupadas. Falando em hora extra, e se o acordo vai valer ou não valer, porque a gente não sabe como como as pessoas, como os juízes vão decidir em última instância, né? Eu acho que o que saiu bom dessa pandemia foi o Supremo já ter falado que as medidas provisórias são constitucionais, ainda que seja liminar, pelo menos as pessoas... Essa pandemia está tendo alguns lados bons. Eu, por exemplo, estou ficando mais em casa, eu aprendi a cozinhar, estou ficando com os meus filhos.
Você Que são os lábios? cozinha, porque quem cozinhava bem era o Cláudio. Pois é, e você, né? Que eu ficava lá, Tereza, como que eu faço arroz? Não, eu estou cozinhando. Olha, infelizmente, daqui a pouco vai começar a contar o nosso reloginho aqui. Quero agradecer o pessoal que nos assiste, agradecer você de ter participado dessa live e acho que vai ter que voltar. Porque... Alguém postou aqui, olha, as lives da ABDT já são direito adquirido, não pode mais ser suprimido. Adorei. Acabou de entrar. Não pode mais, né? É o Ricardo. Não pode, tem que continuar. E você sabe que, inclusive, no feriado o pessoal vem, né? Eu fico emocionada com a companhia, viu? Eu vi ontem para me ensinar a ligar, você ligou assim, olha, eu vou ligar, vai entrar um monte de gente. Começou a entrar um monte de gente. Adorei. Nossos testes, Adorei. E, Tereza, quando você quiser falar de empreendedorismo, eu tô aqui. Adoro. Eu acho que a gente vai ter que falar, porque tem uma pergunta que veio. Sabe que eu gosto dessa lei de empreendedorismo, eu tenho lido muito. É muito legal. Já li, não escrevi nada ainda, Maria Eugênia, mas eu gosto muito dessa lei. Eu estou tentando fazer um link porque eu acho que o caminho é a proteção social para o empreendedor. É isso que deveria ser. Em vez de ficar reformando a CLT, vamos pensar num sistema de proteção social para o empreendedor. Porque as manicures são empreendedoras, as faxineiras são empreendedoras. Sim. Quer dizer, vai falar que isso não é trabalhador. E elas vão estar sujeitas ao artigo 50. É que o judiciário ainda não pensou que vai ter que desconsiderar a personalidade jurídica, talvez, de uma doméstica. Mas sabe que quando eu saio da PUC à noite, eu sempre passo no vendedor de milho. Eu adoro milho. Adoro milho verde. Daí, ele estava lá pedindo meu milho, ele estava lá carregando e tal. E ele chegou assim, a senhora dá aula de empresarial, não é? Eu falei, sou, porque eu estou lá todo dia. Daí ele falou assim, como é que eu faço essa microempresa individual? Eu falo assim, olha, você vai lá, você entra no portal do microempresa individual, daí você preenche o formulário, que é super fácil, já emite a guia, o próprio portal emite a guia, e você já paga o INSS, o PIS, o COFINS, enfim, é super simples mesmo. Sem brincadeira, dali a 15 dias, quando eu voltei lá no milho, ele já tinha mostrado, ele estava me mostrando que ele estava registrado, que ele tinha sido... É fácil. Isso é sensacional. E é muito interessante. É muito sensacional. Do vendedor de milho, eu lembrei do vendedor de coco, na frente da Catedral de Brasília. Teve uma vez que eu fui para Brasília e eu estava com o Fernando, foi a primeira vez que estava em Brasília, eu falei, vou te levar para conhecer a Catedral, que é um símbolo. Uhum. Na frente da Catedral tem o vendedor de coco. Aí eu cheguei e falei assim, esse coco tá bom? Ele falou assim, é o seguinte, eu sou microempreendedor e meu coco é o melhor que tem em Brasília. As pessoas têm orgulho de serem empreendedoras. Eu gosto dele para poder dar aula, porque são trabalhadores que, apesar da baixa qualificação, são trabalhadores eles têm orgulho que... de empreender, é verdade. Exatamente. Eugênia, vai cair nossa live. Um beijo enorme, muito obrigada pelo convite, obrigada a todo mundo que assistiu. E vamos voltar para falar de empreendedor em julho, hein? Só empreendedorismo. Só empreendedorismo, adoro. Gente, muito obrigada pela presença. Querida, obrigada, gente. Bom dia. Boa semana. Tchau, tchau.